Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. O sonho de Jacó. Quando Deus se manifestou a Jacó. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Vocês conhecem a história de Jacó? Jacó era da pá virada. Ele não era um irmão leal. Ele era capaz de mentir para seu pai. Ele é capaz de ser traiçoeiro para com seu irmão. Mas era alguém que almejava alcançar o céu, ou alcançar a bênção de Deus, só que por meios escusos. Ele era trambiqueiro, trapaceiro, enganador, e ele vai aprontar, ele vai dar um golpe no seu irmão. Ele vai mentir para o pai, roubando assim a bênção de seu irmão. Já fazia uma negociata tempos atrás, tentando engabelar, aproveitar-se da fraqueza, da fragilidade do irmão, fazer um negócio, propondo: olha, tem aqui esta comida que eu preparei, que está muito, mas se você quiser comê-la, vamos fazer um negócio, me dê o direito de primogenitura. Porque o irmão, apesar deles serem gêmeos, tinha nascido primeiro. Então esse é o Jacó, que agora está, você perceba bem como é que começa esse texto aqui. Partiu Jacó de Berseba. Berseba era o lugar, a casa de seus pais. Era a casa dele, era o seu habitar. E ele está partindo. E você sabe por que ele está partindo? Ele está partindo porque ele despertou a fúria do irmão, e o irmão quer matá-lo. Por todas as atitudes traiçoeiras de Jacó. Um péssimo irmão foi Jacó. E agora ele desperta o pior no seu outro irmão, que agora com ódio quer matá-lo. Ele tem que fugir. Isso de partiu de Berseba significa que ele estava fugindo de casa. Ele era um fugitivo, um mau caráter, fugindo de casa, indo para uma outra terra, terra de seus antepassados, onde seu bisavô parou. Em vez de chegar em Canaã, ele acabou parando na cidade de Harã, e ali há muitos parentes. Ele vai na casa de um tio, e no meio desse caminho, esse fugitivo, esse exilado, então você tem que pensar em alguém que está morrendo de medo, alguém que está se sentindo culpado, alguém que fracassou, que foge agora como um covarde, que tem peso na sua consciência, que está exilado, que não pode mais viver no seu país, que não pode mais viver com seus pais, com seus parentes.
Alguém que está sozinho no meio de um deserto, e quando chega a noitinha, num lugar qualquer, que aqui você veja que a princípio não é dito, chegou a certo lugar. Então ele está saindo de casa de Berseba, indo para Arã, mas ele parou em certo lugar. É um lugar entre lugares, é um lugar qualquer. Não havia nenhuma expectativa que não fosse dormir aquela noite ali e continuar fugindo de seu irmão. A única preocupação que ele tinha era sobreviver, era fugir, era escapar. É uma pessoa perdida, é um fracassado, perdido, miserável pecador, que não está procurando a Deus, que quando quis alcançar o céu, fez como aqueles que edificaram uma torre, a Torre de Babel. Você lê isso em Gênesis. Ele na sua prepotência, ele na sua arrogância, ele com as suas manobras, com as suas maquinações, tentava alcançar o topo da glória, alcançar o céu, se dar bem nesta vida, mas ele quebrou a cara. Ele trouxe desgraça para sua família, desgraça para si. Ele é uma pessoa agora perdida, solitária, que sofre a angústia dos seus pecados, a culpa de todas as desgraças que ele trouxe sobre si, sua casa e a sua família. É este miserável, pobre pecador, que não está procurando a Deus, que de repente vai ser surpreendido. Tem um hino, não sei se dá para depois a gente cantar, Edenir. Eu perdido pecador, longe do meu Senhor. Eu perdido pecador. Nisto prova Deus o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo, e o mundo é isto. O mundo é um lugar de pecadores. Deus veio a nós quando a gente não estava nem aí para Ele. Às vezes a gente pensa que fomos nós que buscamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro. É Ele quem veio a nós. E hoje a gente cantou algumas canções que diz assim: veio ao mundo, a graça de Deus se manifestou. Foi Ele que veio ao meu encontro, foi Ele que me buscou, foi Ele que me achou perdido, pecador, distante. Todos nós nos desviamos como ovelhas desgarradas, perdidos, mas Deus não nos abandonou à própria sorte. Deus não nos entregou a nós mesmos. E há uma boa notícia, meus irmãos, que esse sonho vai trazer, muito interessante, que o Jacó, Deus não vai encontrar Jacó na vigília, ele vigiando, ele acordado. Deus vai pegar Jacó de jeito, dormindo. A gente está muito, eu diria assim, muito à mercê, né? Dormindo nós estamos muito expostos. Dormindo a gente baixou a guarda. Quando a gente está dormindo, a gente está, digamos assim, muito frágil, muito suscetível. E de repente Deus vem de um jeito que não dá para escapar, que não dá para escolher. Ele veio. Você já teve algum sonho? É possível que Deus se manifeste a você através de sonho. O bom é que Ele se manifesta de múltiplas formas. Eu quero dizer para você que Deus está se manifestando aqui para você hoje, através da sua palavra, através das canções, das orações. Deus fala, e é bom que a gente esteja pronto para ouvir. E de repente Deus falou com Jacó através de um sonho. Deus veio a Jacó. Jacó não estava indo a Deus mais. Jacó, agora ele está fracassado, ele não tem mais aquela perspectiva de alcançar pelos seus méritos, alcançar pela sua esperteza, pelas suas manobras o céu, por toda a sua inteligência, sagacidade, como os que na sua prepotência
construiu uma torre para impressionar e alcançar e tomar posse do céu. Então essa arrogância, essa torre Deus derruba por terra. Deus destrói a torre de Babel. Deus abate aqueles que se exaltam. E aqui temos um homem abatido, um homem caído, mas Deus exalta o caído, o humilde, aquele que agora está de mãos vazias, sozinho, perdido, num deserto, num lugar qualquer. Não é um lugar de encontro com Deus, não era um lugar sagrado, não era nada. E de repente ele que não buscava, num lugar qualquer, Deus veio a ele. Há uma surpresa tremenda, não apenas da aparição de Deus, mas do momento e de quem é Jacó. Por que Jacó despertou essa aparição? Exatamente numa condição de pecador, fracassado, fugitivo, exilado. Em Romeu e Julieta, o Shakespeare fala sobre o exílio como algo pior que a morte. Tem um poema dele, onde o Shakespeare, nesse Romeu e Julieta, falando da sensação do exílio, como algo que, se você comparar com a morte, você está fazendo pouco caso do exílio, que ele é pior que a morte. É pior. Essa pessoa agora está sozinha, está num mato sem cachorro, não pode mais conviver com sua mãe. Ele não vai ver mais sua mãe, nunca mais na vida. Ele vai se apartar de tudo e de todos. E é nessa condição de miserabilidade, de angústia e de solidão, que Deus se manifesta a ele. Ele se achava sozinho e de repente ele vai descobrir que não está só. E essa é uma mensagem poderosa para quem se sente abandonado. O abandono é uma das experiências mais tristes da vida. A solidão, uma das experiências mais tristes. Se sentir exilado, se sentir alienado, se sentir à margem, se sentir excluído, ter que fugir, se sentir culpado, se sentir arrasado, se sentir fracassado. É nesta condição de perdição total que Jacó vai ter a visita de Deus. Deus vem a Jacó. E a boa notícia é que nesse sonho ele vê uma escada. Essa escada essa palavra traduzida aqui por escada em hebraico, ela aparece uma única vez na Bíblia. E ela tem um outro significado também. Pode ser escada e pode ser rampa. De um jeito ou de outro, a boa notícia é que há tráfego entre o céu e a terra. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Há um tráfego entre o céu e a terra. Os anjos sobem e descem por essa escada que vai da terra ao céu, ou do céu à terra. De repente, meus irmãos, isso é uma notícia tremenda, porque ele tem um encontro com Deus e ele está muito culpado, ele pisou muito na bola, mas esse é um encontro gracioso. Há muita misericórdia nesse encontro. Ele não é condenado. E Jesus Cristo veio a esse mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Não é? Ele não veio para perdição de ninguém, ele veio para salvação. Nós já estávamos perdidos e ele nos alcançou. E ele veio para salvar. E Deus está vindo ali, não há uma reprimenda. Deus está vindo a ele e não há, digamos assim, uma acusação. Há um ato de graça, uma manifestação. Sabe, eu fico pensando, na vigília, ou seja, quando o Jacó estava acordado, quais eram os seus pensamentos? Será que meu irmão está no meu encalço? Será que ele está perto? Será que ele vai me alcançar? Se eu dormir aqui, será que eu estou dando bobeira em dormir? Será que eu deveria continuar? Ele está tentando escapar do irmão, da fúria, da morte. Então ele está atormentado pelo medo, pela culpa e pela solidão e pelas incertezas de seu futuro. Então, consciente, vigiando, essa é a realidade dele.
Agora, quando ele dorme e ele sonha, uma nova realidade se manifesta. Às vezes o sonho, né? A gente fica como quem sonha, é um sonho. Esse sonho não foi um produto da carne, não foi rememorar as angústias dos últimos episódios da sua vida pregressa e de tudo que está acontecendo. Não foi a expressão de toda a sua angústia e temor. Foi algo que veio do céu para ele, como um bálsamo, como algo cheio de luz, uma luz que se acende nas trevas, uma esperança, um renascimento, uma oportunidade de uma vida nova. O céu desce à terra. A esperança para um perdido pecador, um fugitivo como Jacó, que não está deixado a si mesmo, e Deus vem a ele, e esse sonho, nessa escada, nessa rampa que alcança os céus, tem anjos subindo e descendo, e isso nos faz lembrar de Jesus. Jesus, no seu encontro com Natanael, João capítulo 1, veja lá o versículo 51, que Jesus, falando com Natanael, revela algo sobre Natanael, que Natanael fica assim: como é que o senhor sabe? O senhor me conhece, o senhor já me conhecia antes de eu vir, eu nunca me encontrei com o senhor me conhece. E ele está admirado com Jesus, e Jesus falou assim: você ficou admirado porque eu te disse que vi debaixo da árvore? Você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, é o que ele diz. Uma clara referência ao sonho de Jacó. Jacó botou a sua cabeça numa pedra, fez dessa pedra o seu travesseiro, e de repente o sonho, e os anjos subindo e descendo nesta rampa, nessa escada, sobre a cabeça de Jacó, que está sobre a pedra. E esta pedra representa Jesus, essa escada representa Jesus, e os anjos subindo e descendo representa a graça, essa porta, essa graça do céu que alcança a terra. E olha só, Jesus aqui presente: examinai as Escrituras. E Jesus falava sobre as Escrituras do Antigo Testamento, porque elas testificam de mim. Você já enxergou Jesus nas páginas do Antigo Testamento? Olha como Jesus aparece aqui. Ele é a pedra, Ele é a escada, Ele é a porta aberta para o céu, Ele é a casa de Deus, Ele é o templo, Ele é a salvação, é o Evangelho, é a graça. É a graça que se manifesta salvadora aos pecadores, aos perdidos pecadores. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há um salmo messiânico, que é o Salmo 118, onde é dito assim: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, pedra de esquina, angular. E isto é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e de cânticos. Meus irmãos, este é o dia desta pedra, o dia deste sonho, o dia deste Cristo, desta escada, dessa porta aberta no céu. Esse é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e de cânticos. Jesus foi rejeitado, Ele foi morto, foi crucificado, mas a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal. Ele ressuscitou e Ele é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. E o Jacó vai tomar essa pedra, no final dessa passagem que nós lemos, ele toma essa pedra e ele edifica um altar sobre esta pedra. Esse altar que alcança o céu, edificado sobre a pedra que é Cristo, é a pedra da graça, é a pedra da salvação. É Ele que vem a nós, é Ele que nos busca.
luz do mundo, vieste à terra. O topo dessa escada atingia os céus, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. E o Senhor vai falar. Você tem uma visão no sonho? Você está vendo essas coisas maravilhosas, significativas, mas o melhor agora se manifesta é a fala de Deus. É a pregação. Deus vai falar. E o que Deus vai falar com Jacó? Deus vai fazer uma promessa. Promessa que ele fez anteriormente a Abraão, que fez a Isaac e que ele refaz, confirma para Jacó. Gente, a gente tão perdido no mundo, merecendo o castigo e a condenação, e de repente Deus vem a nós, e em vez de nos condenar, nos faz uma promessa. E que promessa maravilhosa é essa? Veja só. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, em ti. E na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa promessa é promessa de terra. Esta terra que você agora, por causa dos seus pecados, você tem que se apartar dela, você tem que fugir dela, você vai ter que viver como exilado longe dela. Eu vou dar para você essa terra, você vai voltar para essa terra é tua, e não é apenas para você, para a tua descendência, e não é apenas para você e para a tua descendência. A bênção que eu tenho para você é para todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma vez alguém chegou para mim e me fez a seguinte pergunta: pastor, por que foi que Deus escolheu a Abraão, a Israel, em detrimento dos demais povos, das demais nações da terra? Porque Deus privilegiou um povo em detrimento dos outros? Eu digo, você não sabe nada. Como é que você chegou a essa conclusão? Eis aqui o texto. Veja a chamada de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nunca foi em detrimento das demais famílias, sempre foi a favor de. O propósito de Deus, e a igreja nasce aqui, nasce em Abraão. Esse povo de Deus não é para ser povo de uma única etnia. O mistério de Cristo é que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, todos os povos, tribos, línguas e nações, abençoados em Abraão, porque esse descendente que há de vir de Abraão é Cristo, e Ele é o Rei, não apenas dos judeus, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Então não é em detrimento, não é o privilégio de um. E aqui está algo que atinge diretamente a Jacó, que era egoísta, que procurava bênção só para si, em detrimento do irmão Esaú. O que Deus está falando para Jacó é que esta bênção que ele está recebendo, e essa promessa, visa alcançar seu irmão também, todas as famílias da terra. Não seja egoísta, não seja individualista, não exerça o monopólio da bênção de Deus, não se sinta alguém exclusivo. Deus te abençoa e te chama a fim de que você seja uma bênção para todos ao seu redor, e partilhe eles da mesma bênção, da mesma possessão. E quando se fala aqui da terra, muitos pensam única e tão somente de Canaã, mas meus irmãos, eu quero que vocês leiam Hebreus capítulo 11, que diz que Abraão peregrinou em Canaã, Isaac peregrinou em Canaã, Jacó também, esses patriarcas que receberam a promessa dessa terra de Canaã, que estiveram nela, entenderam que essa terra de Canaã era uma terra de passagem, que a promessa da terra não se concretizava plenamente ali. Eles viveram nessa terra
construindo tendas, porque sabiam que eram peregrinos. Eles não lançaram alicerces profundos, eles viveram em tendas, porque esta terra é apenas um tira-gosto daquela nova Canaã, da nova Jerusalém. Eles aspiravam uma cidade que tem fundamento sólido, que é indestrutível. Eles morreram em esperança, sem nunca terem alcançado plenamente o cumprimento dessas promessas, porque eles aspiravam por uma pátria celestial. Hebreus capítulo 11. Não é maravilhoso isso? E nós, qual é a nossa herança? Qual é a promessa que Deus faz para mim, para você, a despeito de sermos brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade? Em Cristo Jesus nós somos descendentes de Abraão, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, e a promessa da terra se cumpre para nós na Nova Jerusalém, e nós temos a mesma esperança de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amados irmãos, perto dele estava o Senhor, e o Senhor falou, e o Senhor prometeu. Agora, tem 3 promessas aqui no versículo 15 que eu quero destacar rapidamente, que eu acho assim incrível esse versículo. Isso aqui, guarda essa mensagem para você. Olha o que Deus diz a você: eis que eu estou contigo. Essa é uma promessa que, sabe, essas foram as últimas palavras de Jesus. É interessante que quando Jesus nasceu, foi dado um nome a Jesus: Emanuel, Deus conosco. Quando Jesus está subindo aos céus, e ele dá a grande comissão, as últimas palavras que os discípulos de Jesus ouviram de Cristo, as últimas: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Eis que eu estarei convosco. Vocês estão nessa terra como peregrinos, vocês estão como Jacó no meio do deserto. Aqui não é o lar de vocês, mas saibam que no meio de tanta hostilidade, de tanto perigo, de tanta adversidade, de tantas ameaças, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa é reafirmada por Cristo a nós: estou contigo. Que bom que Ele está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está comigo. Mas eu não mereço. Não merece mesmo, Jacó. Nenhum de nós merece tamanha bênção de um Deus que é por nós, que está conosco. E a segunda promessa: te guardarei. Vou guardar você. Quando Deus chegou para Caim, o Caim tinha matado Abel. Deus pergunta para Caim: cadê o teu irmão? Sabe o que o Caim responde para Deus? Por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Jacó tem um irmão que não é guardião dele também não, que quer matá-lo. E ele também não foi o guardião do irmão. Mas não é interessante que Deus se coloca como nosso guardião? Às vezes a gente não tem um irmão como guardião, e devia ter, né? Devíamos ser guardiões uns dos outros. Mas de repente nós estamos sozinhos, e aquele que era para ser nosso guardião é nosso algoz, é o nosso inimigo. Aliás, nós temos culpa no cartório, nós fizemos por merecer todo aquele ódio, toda aquela ameaça, inimizade. Plantamos isto, merecemos a morte, e Deus vem a nós: eu estou contigo, eu te guardarei, eu serei o teu guardião, eu vou te proteger. Eu vou te proteger. Aquele que te guarda não tosquenejará. Não tosquenejará, não dormitará, não dorme, não vacila. O guardião de Israel. Darei ordens a teu respeito aos anjos para que te guardem. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o amam, e os livra. E a terceira promessa: eu te farei voltar. Você vai voltar para cá.
Você não vai viver exilado. Você não vai viver a vida como um fugitivo. Eu vou restaurar. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Às vezes a gente pensa, agora perdi tudo, agora já está tudo perdido. Eu estou contigo. Eu vou te guardar nesse processo longo, que vai ser um processo longo, na sua viagem, na sua ida, onde você vai estar exilado, mas você vai voltar. Você vai voltar para casa. Você vai voltar para casa. Eu te farei voltar. Deus converte a gente. Às vezes pelas nossas atitudes nós nos distanciamos do propósito de Deus. Nos distanciamos de Deus. Fazemos por merecer a condenação. Mas de repente Deus vem a nós. E porque Ele vem a nós, a possibilidade de um futuro diferente. De um renascimento, de uma página nova, de uma conversão, de uma mudança de rumo, de uma proteção, de uma bênção que a gente não merece. Então não é mais Torre de Babel, uma tentativa humana de se dar bem na vida, de conquistar bênçãos e de superar e suplantar os outros, mas não é Deus vindo a nós, não é a gente tentando alcançar o céu pelos nossos próprios méritos e esperteza, mas é Deus vindo a nós e nos encontrando na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, e de maneira inesperada se manifestando a nós, com palavras de promessa, de graça, de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele acorda e diz assim: na verdade, o Senhor está nesse lugar. Eu não sabia que Ele estava aqui. Ele está aqui. Eu não sabia que Deus estava comigo. E Ele está comigo de um jeito tão bondoso. Eu acho que ele ficou muito surpreso com aquilo que Deus falou. Ele ficou até meio suspeitando. Falou: é bom demais para ser verdade. Mas ele tremeu na base. Essa visão foi muito forte. E tremendo disse: quão temível é este lugar. Esse lugar não era lugar nenhum, mas agora é um lugar crucial. É um lugar de encontro com Deus. E quão temível é esse lugar. É casa de Deus, é porta dos céus, é Jesus ali presente. E ele pega essa pedra que não era uma pedra qualquer, que de repente se torna tão significativa. É a pedra em que ele repousa a cabeça. É o lugar onde ele vai ter o encontro. Ele entende o significado desta pedra e pega a pedra e faz dela um altar. O altar desse encontro, dessa casa de Deus. E ele faz um voto. Esse voto é um voto religioso, é um voto: Senhor, se o Senhor estiver comigo. Olha, ele vai relembrar todas as promessas que Deus fez, as 3. Se o Senhor estiver comigo, se o Senhor me guardar, que eu estou na berlinda, e se o Senhor me trouxer de volta, o Senhor será o meu Deus, e eu vou te cultuar, vou te adorar, vou ser um devoto do Senhor, e vou até ser dizimista, disse ele, né? Lembra que o avô dele foi dizimista, o Abraão. Que dízimo não é coisa do Novo Testamento, já é coisa de gente de Deus, que reconhece as coisas de Deus, que tem encontro com Deus, que leva Deus a sério. E ele: vou te adorar, vou cultuar. E aqui os elementos da igreja estão muito presentes aqui. É o Evangelho, é Deus vindo a nós, essa escada, esses anjos subindo e descendo, esse culto, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É na comunhão e na unidade dos que são de Deus, que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Há anjos aqui presentes, ainda que a gente não consiga enxergar. Há uma porta aberta no céu e anjos subindo e descendo. Há um tráfego de bênção. Você pode orar, você pode chorar, você pode louvar, você pode agradecer, você pode ser visitado. Deus fala com você, Deus promete a você, e você pode saber que Deus está aqui comunicando bênçãos verdadeiras.
Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. É casa de Deus, casa de oração, casa de bênção, casa de profecia, casa de revelação e de manifestação do Senhor. E ele fez então esse altar e deu nome àquele lugar, Betel, que significa casa de Deus. Depois, futuramente, ele terá um novo encontro, quando ele está regressando. E é um encontro difícil, porque ele vai ter que estar cara a cara com o seu irmão. Mas ele vai ter uma luta com Deus, vai ter aquele Peniel, face a face com Deus. E vai ser humilde, vai voltar arrependido para casa, vai tentar compensar os irmãos de tudo que ele causou de ruim para o irmão. Vai se ajoelhar na presença do irmão, vai clamar por misericórdia, e Deus vai tocar o coração do irmão e haverá reconciliação, e ele volta para casa, meus irmãos, e ali se fará o povo de Israel, do qual descenderá o Cristo, que é o Salvador do mundo e de todos nós. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e se transformou. Essa pedra é Cristo, sobre ela a igreja está edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Deus conosco, Emmanuel, é a bênção do Senhor em Cristo Jesus, para mim e para você, amém?